Muito bem, povo de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre a vida de todos. Hoje é quinta-feira, dia 21, 21 de agosto de 2025. Está entrando no ar, estudando a Bíblia, com o pastor. E nós estamos estudando o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Começamos na terça-feira e hoje vamos estar dando continuidade a essa mensagem. Bom dia para todos, você que vai estar conosco nesta manhã, você que mais tarde vai estar assistindo aqui a nossa live. Se você puder, compartilhe, se você gostar da mensagem, se você estiver se identificando com esse estudo, se você estiver aprendendo mais com esse estudo da Palavra de Deus, então compartilhe para que outras pessoas também possam estar recebendo este ensinamento em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia aí no livro de Atos, Nós lemos aqui o capítulo 1 até o versículo 14. E agora vamos estar dando continuidade a partir do versículo 15, Anteriormente nós iniciamos esse estudo falando acerca da ascensão do Senhor Jesus aos céus, a sua subida e a promessa do Senhor de derramar o Espírito dele sobre os seus apóstolos, sobre os seus discípulos, E eles viram o Senhor subindo em glória, e a Bíblia diz que apareceu dois varões, Não sei se você está lembrado, você que está nos acompanhando aqui. E esses dois varões, quando viram os discípulos olhando aos céus, ele disse que aquele que agora estava subindo também voltaria, E esta é a nossa fé, que o nosso Redentor vive e em breve ele voltará para nos buscar, Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 15. Hoje nós vamos falar sobre a escolha de Matias, já que Judas tinha traído o Senhor, Então precisava se recompor ali o número dos discípulos do Senhor, e assim eles o fizeram. Não esqueça de preparar aí o seu copo com água, para que daqui a pouco nós possamos orar em seu favor, orarmos juntos, Para que o Senhor nosso Deus venha nos abençoar, venha suprir as nossas necessidades. Pai amado, querido, abençoa essa mensagem, essa palavra, e que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai, através desta mensagem, cada amigo e amiga que agora está, meu Deus, acessando esta live, meu Deus, que eles sejam abençoados através da Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos aqui diretamente do nosso templo aqui, no quilômetro 32, e vamos dar prosseguimento aqui. Vamos lá. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmão, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se,
rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então ele estava falando agora aqui acerca do momento em que Judas ele se enforcou, né? A gente já ouviu dizer sobre isso, que ele não chegou a se enforcar, né? Porque se você observar aqui, o Pedro está dizendo para as pessoas que ele se precipitou e pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Bom, quando a pessoa se enforca, ela usa uma corda e bota no pescoço, né, para que haja um deslocamento do pescoço e ela morra. Mas aqui o Pedro já está dizendo que quando ele foi se enforcar, ele se rompeu pelo meio, ou seja, pela parte do meio dele, e todas as suas entranhas foram derramadas. Eu já ouvi pessoas dizendo, em cima dessa mensagem, que naquele momento que ele ia se matar, um anjo cortou ele pelo meio, né? Para que não se caracterizasse o quê? Suicídio, né? Para que ele pudesse então receber ali o direito da salvação, né? E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcerdama, isto é, campo de sangue, porque foi um campo comprado com iniquidade, com sangue, né? Ele vendeu, né? Ele se vendeu o Senhor Jesus em troca daquelas moedas, né? Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então aqui ele estava falando o seguinte, que agora eles tinham que escolher um outro homem, já que Judas ele se corrompeu, eles tinham que escolher outro homem para que fosse testemunha juntamente com eles, né? Para que viesse se compor ali os 12 discípulos, né? Então propuseram dois, José chamado Balsabás, cognominado ou denominado, né, Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, ó Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos a qual destes dois tem escolhido. Então eles oraram agora para que o Senhor desse a direção, para que eles pudessem escolher entre José e Matias, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então, eles não ousaram dizer que ele foi condenado ou que ele foi salvo. Então, eles disseram: foi, né, transviado
ou seja, se desviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então foi aqui que foi escolhido Matias para compor o lugar de Judas, já que ele se desviou do caminho, né? Aí diz mais agora fala sobre o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus tinha prometido a eles lá atrás, né? Que era a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Observe que o Espírito de Deus veio dos céus e não jogou eles no chão. A Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, e apareceu distribuída entre eles língua como de fogo, e pousou sobre eles, ou seja, veio dos céus, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Por que era necessário eles receberem o Espírito Santo? Lá atrás, o Senhor Jesus disse que quando eles recebessem o Espírito Santo, eles receberiam poder para serem a testemunha de Jesus aqui nesta terra. Então, é importante que a pessoa que queira ou que quer seguir Cristo e ser a sua testemunha, é importante que ela busque esse revestimento, que ela busque o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que vai guiar ela, até porque o Senhor nos alertou acerca do engano, né? Que nos últimos tempos haveria muitos o quê? Enganadores. É o que nós temos visto hoje. E para que você não possa ser enganado, é importante você buscar o Espírito Santo, porque é Ele que vai te dar entendimento da palavra, é Ele que vai te fortalecer nos seus dias de lutas, é Ele que vai te alertar acerca dos acontecimentos que estão à sua volta, é Ele que vai te dizer se o lugar a qual você está cultuando o Senhor verdadeiramente está alinhado com as Escrituras ou não, ou se um dia já esteve, mas por algum motivo também se desviaram por causa das heresias, né? Eu outro dia até falei aqui sobre Amazias, né? Que Amazias era um rei de Israel e reinou 55 anos em Israel, e ele trouxe muitos ídolos, ele trouxe muita heresia para dentro do templo, né? Ao ponto das pessoas estarem cultuando outros deuses dentro da casa do Senhor. Hoje isso acontece, gente. Hoje isso acontece. Muitas pessoas às vezes estão cultuando mais o líder ou mais o cantor
né, adorando mais o líder ou o cantor do que propriamente o próprio Deus. Isso se chama o quê? A idolatria, né? A idolatria, e sem contar as heresias que são colocadas nos templos, não é isso? Então é necessário o revestimento de poder do Espírito Santo para que você não seja enganado. Para que você não seja enganado. E aí ele continuou aqui, ó, no versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frigia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, que aqui reside, tanto judeu como prosélito, crestece e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então agora eles ficaram admirados, que eles estavam falando em outras línguas, em línguas de outros povos, que eram nativos de outros lugares, e estavam vivendo ali. E eles estavam glorificando a Deus em outras línguas, né? Na língua desses povos aqui. Então eles ficaram admirados, né? Todos atônitos e perplexos, interpelaram uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, dizia: estão embriagados. Você sabe que a pessoa, quando ela não conhece a Deus, ela não entende as coisas de Deus, né? E agora eles estavam sendo revestidos com o Espírito de Deus e falando em outras línguas de outros povos, né? E uns ficaram admirados, né? Mas outros ficaram o quê? Zombando, né? Outros zombavam. Porque quando a pessoa não conhece as coisas de Deus, muitas das vezes ela até zomba, ela despreza, né? Ela faz pouco caso. Isso você vai vendo que as pessoas, quando elas estão longe do Senhor, elas não entendem o propósito do Senhor. E há quem diga que o homem, ele não pode ser selado com o Espírito de Deus. Você pode observar que aqui no livro de Atos é o começo da igreja, né? Foi aonde, porque Mateus, Marcos, Lucas e João faz parte do Velho Testamento, embora na nossa Bíblia esteja aqui Novo Testamento. Mas se você observar esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus ainda estava ali, né? Jesus ainda estava ali, cogitando e vivendo ainda ali na época de quê? Da lei, né? A própria palavra diz que o Senhor Jesus não veio para revogar a lei, mas veio para fazer o quê? Cumprir, né? Cumprir a lei. E a partir do momento que o Senhor Jesus sobe aos céus,
começa ali algo novo, né? Começa ali a pregação do Evangelho por parte dos apóstolos, dos discípulos do Senhor. E até aqui nós estamos vendo o quê? O momento em que eles receberam agora o Espírito de Deus, aonde uns, quando viram aquilo ali, uns não souberam dizer o que era, e outros até zombaram, né? E a Bíblia diz que Pedro, ele fez um discurso, né? Pedro, ele fez um discurso, aonde nós vamos ver esse discurso aqui na sexta-feira, né? Na sexta-feira você vai ver Pedro fazendo esse discurso, e o que aconteceu nesse discurso. E Pedro era um homem iletrado, né? Não tinha muito estudo, né? Você vai ver o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, mesmo sem ela ter estudos, né? De repente ela não pôde estudar, né? Ela não pôde ter oportunidade de ir à escola, não se sinta diminuído, né? Por causa disso. O importante é você ser revestido do Espírito de Deus, porque Ele vai te usar de uma forma sobrenatural. Amanhã, sexta-feira, nós vamos estar de volta aqui, continuando esse livro, esse estudo no livro de Atos dos Apóstolos, e amanhã vamos estar falando sobre este assunto aqui. Se for do teu interesse, volte aqui amanhã, às 10 horas da manhã, que nós vamos estar falando aqui sobre o discurso de Pedro, sobre a pregação de Pedro, o que aconteceu ao ponto das pessoas ficarem admiradas, porque eles receberam ali o revestimento de poder através do Espírito de Deus. Tá ok, povo de Deus? Então, amanhã vamos estar juntos às 10 horas da manhã. Tá ok? Então vamos entrar em oração. Pega o seu copo com água, pega a peça de roupa, a fotografia da sua família e vamos falar com Deus. Pai amado e querido, louvado seja o teu nome por esse aprendizado, meu Pai, que o Senhor tem trago para nós através do livro de Atos. Nós temos recebido, Pai, do Senhor coisas boas, nós temos recebido direção, nós temos recebido a Tua Palavra, porque é o Teu Espírito que nos revela, Pai. Oh, meu Deus, como é importante nós sermos guiados pelo Teu Espírito, Pai. Ele nos revela a verdade, Ele nos revela como nós temos que agir, Ele nos revela Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu te agradeço por esse estudo e peço que essa continuidade amanhã venha abençoar os meus irmãos. Eu oro por esta pessoa que neste momento coloca também o seu copo com água para orar junto conosco, Senhor, pedindo pela sua família, pedindo restauração, pedindo pelo casamento, pedindo pelo filho, pelo marido, pelo neto, pedindo, meu Deus, as bênçãos do Senhor para a sua casa. Meu Deus, abre essa porta de trabalho para esse ente querido, traga saúde, tocando nesse que se encontra doente, internado no hospital, esse que foi desenganado pela medicina. Meu Deus, que o Teu poder através desta oração chegue a esta pessoa para trazer solução, para trazer saúde, para trazer o agir do Senhor, Pai, porque agindo o Senhor, quem impedirá, Pai? Age com mão forte, age com mão poderosa, age com o braço estendido do Senhor, Pai, e traga uma vida nova. Abençoa essa peça de roupa, essa fotografia,
Consagra, meu Pai, este copo com água, para que quando esse meu amigo, esse meu irmão em Cristo beber desta água, ele seja restaurado, abençoado pelo teu poder, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus, povo de Deus. Beba da sua água e receba aí as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Muito bem, são agora 10 horas e 26 minutos, né? 26 minutos de live, né? Tá bom, né? E amanhã vamos estar dando continuidade. Estamos aqui diretamente no nosso templo, aqui no quilômetro 32, né? Avenida A, ao lado do Hortifruti do quilômetro 32. Se você está assistindo esta live nas proximidades aqui do nosso templo, hoje estamos orando pela Sagrada Família. Daqui a pouco às 15 horas e também às 19 horas vamos estar clamando a Deus pela sua casa. E amanhã, sexta-feira, a sexta-feira da libertação, às 8 da manhã, às 15 e às 19 horas, esperamos por você. Uma vida nova espera por você, né? Povo de Deus, fique na paz. Se você puder, compartilhe essa live. Amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir, vamos estar dando continuidade aqui ao nosso estudo bíblico do livro de Atos dos Apóstolos. E se você puder ajudar aqui a manutenção da obra de Deus, eu vou deixar aí na descrição do nosso vídeo as formas de você estar nos ajudando aqui, tá ok? Deus abençoe a todos, fique na paz, fique com Deus.